Pega a sua Bíblia, por gentileza. Quem pode dizer glória a Deus? Hoje eu vou ler um texto bastante conhecido. Hoje eu vou ler um dos textos, acredito eu que um dos mais pregados pelos pregadores atuais. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1. Hoje Deus vai falar com você, e eu vou dizer para você assim: olha, enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu, ossos com ossos se juntaram. Hoje eu vou ler um dos textos, acredito eu que um dos mais pregados pelos pregadores atuais. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1. Hoje Deus vai falar com você, e eu vou dizer para você assim: olha, enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu, ossos com ossos se juntaram. Eu vou ler um dos textos, acredito eu que um dos mais pregados pelos pregadores atuais. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Quem pode dizer glória a Deus? Hoje eu vou ler um texto bastante conhecido. Hoje eu vou ler um dos textos, acredito eu que um dos mais pregados pelos pregadores atuais. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1. Hoje Deus vai falar com você, e eu vou dizer para você assim: olha, enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu, ossos com ossos se juntaram. Aleluias. Creia nisso. Ezequiel capítulo 37 e versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Repita essa palavra comigo: ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Diga, reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Digam amém. Vamos recapitular o versículo de número 7. Eu gostaria que todos lessem comigo em alto e bom som apenas o versículo 7. Quando eu contar 3, prepara aí, viu? 1, 2, 3. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um. Enquanto eu profetizava, cada osso ao seu? Levante a sua mão. Grave bem esse versículo 7. Primeiro houve um ruído, depois houve um reboliço. Levante a sua mão. Diga assim: meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Amém? Os que podem, tomem os vossos assentos, em nome de Jesus.
Desocupem por gentileza a sua mão. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de honras, de louvores. Santos e santas do Altíssimo, a mensagem que quero trazer-lhes nesta noite é uma mensagem do coração de Deus. Numa noite de quinta-feira, dia 23 de agosto, um dia que Deus preparou para mudar a tua história. Quantos acreditam nesta verdade? Levante a mão e dá glória. Queridos, eu quero trazer um tema para esta mensagem que está aqui. E o tema desta mensagem é: Deus vai levantar o menor que está aqui. Menor como, pastor? Estatura, classe social. Você vai entender no decorrer da mensagem. Quando olhamos para o livro de Ezequiel, capítulo 37, o que vemos é de fato uma mensagem bastante conhecida, mas que exige a máxima da nossa atenção para que venhamos a entendê-la nesta noite. Por isso, santos e santas, eu queria vos pedir que toda a atenção agora é pouco. Me empreste por gentileza toda a vossa atenção, para que você entenda o que Deus vai falar com você neste momento. Quando olhamos para Ezequiel 37, nós vemos algo que me deixa perplexo. Eu vejo Deus pegando Ezequiel em espírito e levando Ezequiel numa visão e colocando ele no meio de um vale cheio de ossos. Só que tem um pequeno porém. Deus faz uma pergunta para Ezequiel, mas o que me interessa, o que me intriga, não é a pergunta de Deus, é a resposta que Ezequiel dá para Deus. Deus olha para Ezequiel e pergunta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel olha para Deus e responde: Senhor, se esses ossos podem viver ou não, olha a resposta de Ezequiel: é o Senhor que sabe. Ou seja, o poder, o domínio, a glória, a honra, está tudo na sua mão. Aí Deus olha para Ezequiel e pensa assim, eu acredito que Deus agora pensa assim: eu joguei para ele um pepino para ele descascar, ele vai e joga um abacaxi para mim. Aí Deus diz para ele assim: vou jogar outro abacaxi para você. Deus olha para ele e fala assim: ah é? Então profetiza sobre estes ossos. Eu vejo Ezequiel agora numa situação difícil. Como profetizar para osso? Osso não ouve, osso não fala, osso não vê. Como profetizar para osso? Uma das piores calamidades na vida de um profeta, pastor Girlan, pastor Marcelo, uma das piores calamidades é profetizar para crente esqueleto, crente que não ouve a voz de Deus. Quantos estão atentos à voz de Deus nesta noite? Diga glória. Queridos, Ezequiel agora pensa: como profetizar para osso? Aí Deus diz para ele assim: diz a esses ossos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, quando a palavra do Senhor é dita, o diabo que sai da frente. Porque quando a voz de Deus ela é liberada, quando a palavra do Senhor é dita, até o inferno estremece, até os demônios têm que obedecer, porque há poder na palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer a vocês é que quando Ezequiel disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, eu me aprofundei um pouco sobre a anatomia humana, sobre o corpo humano, e eu descobri algo que acredito que não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Nós temos vários ossos no corpo, e um dos maiores ossos que nós temos é o nosso fêmur. Dependendo do tamanho da pessoa, o nosso fêmur pode chegar a quase 60 centímetros, 50 e poucos centímetros. Agora, o menor osso que nós temos, esse osso se chama estribo. Esse osso está junto com o martelo e junto com bigorna. Ele está dentro do nosso ouvido. Este osso, ele auxilia na nossa audição. Eu não estou falando baboseira, eu fui a fundo para te dizer isso. Esse osso auxilia na nossa audição. Sem esse osso é impossível a gente escutar. Esse osso é o único osso que auxilia na nossa audição. Queridos, escute bem. O que quero dizer a vocês é que esse osso é o menor do nosso corpo. Esse osso, ele mede menos de 1 centímetro, ele mede milímetros. E o que quero dizer a você
é que sem este osso, eu já disse e repito, a gente não consegue ouvir. O que eu quero que você entenda é que agora, quando Ezequiel diz assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, Ezequiel disse que houve um ruído. Esse ruído que houve eram todos os estribos que estavam ali se colocando de pé. Todos os estribos se colocam de pé, porque não tinha como ele olhar para um pedaço de fêmur e dizer: ouve, fêmur não ouve. Ele não podia pegar um pedaço de braço e dizer: ouve, braço não ouve. Deus age também fora da lógica, mas ele agora estava mostrando para ele uma visão. Ele tinha que entender o que Deus estava mostrando. Então olha para mim, quando ele diz agora, preste atenção, quando ele diz para ele assim: profetiza sobre estes ossos, que ele diz: ouve a palavra do Senhor, ele disse que houve um ruído antes do reboliço. Todos os estribos se colocando de pé. Quando todos os estribos se colocam de pé para ouvir aquilo que Deus vai dizer, Ezequiel então profetiza: e farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quando ele profetiza isso, ele disse que houve um reboliço. O que é reboliço? Barulho, poeira subindo, osso para um lado, osso para o outro. Escute, não era um vale de esqueletos, era um vale de ossos. Não era esqueletos montados, não era caveiras montadas, eram pedaços de osso para todo lado. Era primeiro aquele homem que perdeu o pé de um lado e o crânio dele estava lá do outro lado do vale. A Bíblia diz que agora houve um reboliço, e nesse reboliço se juntou cada osso ao teu osso. Podia se juntar o crânio de um com a perna, com a cabeça do outro. Vamos lá, a cabeça de um com o braço, com o tronco do outro. Mas não, escute bem o que eu vou te dizer. Começou a se juntar cada osso ao teu osso. O que eu quero que você entenda é que quando Deus faz algo, quando Deus resolve uma situação, Ele coloca cada coisa no teu devido lugar. Quando Deus faz uma coisa, Deus não faz nada pela metade. Só quem acredita nisso joga a mão para cima e dá glória. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando eu digo isso, eu estou te dizendo que se o teu marido foi embora de casa com a outra e você está aqui orando a Deus para trazer ele de volta, lá não é o lugar dele. O lugar dele é com você. Deixa eu te dizer, Deus vai colocar cada osso no teu osso. Deus vai colocar cada coisa no teu devido lugar. Só quem recebe esta profecia dá um glória para tremer este teto bem forte. Queridos, olhem bem. Ezequiel agora profetiza: se junta cada osso ao teu osso. E agora já não eram mais ossos secos, agora eram esqueletos secos. Já era a caveira montada. E agora Ezequiel profetiza que farei entrar sobre vós carne, nervo, estenderei pele sobre vós. Agora já não eram mais ossos, agora eram cadáveres. Aquele monte de cadáver deitado. O cadáver sem o espírito não tem nenhum tipo de utilidade. O que faz o cadáver se levantar e não ser mais um cadáver, agora ser um ser vivo, é o Espírito que está sobre nós. Sem este Espírito, um cadáver passando de 3 dias, ele vai entrar no estado crítico, no estado caótico de decomposição. Vai começar a cheirar mal, porque ele não tem o Espírito, ele não tem o fôlego de vida. O que eu quero que você entenda é que muitas pessoas já morreram e ainda não sabem. Muitas pessoas já estão exalando um mau cheiro, espiritualmente falando, e eles ainda não perceberam que são um cadáver que tem a ausência do Espírito na sua vida. Mas a Bíblia diz que agora Ezequiel profetiza: e farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E a Bíblia diz que dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, começa a soprar um vento. Este vento vinha trazendo vida. Este vento vinha trazendo coragem. Este vento vinha trazendo agora, vamos dizer assim, o fôlego de vida para essas pessoas que estavam ali, para aqueles cadáveres. O que eu quero que você entenda é que Deus fará este vento assoprar aqui nesta noite. E onde tiver alguém que já morreu espiritualmente, onde tiver alguém que a sua esperança está morta, este vento vai trazer vida. Este vento vai trazer esperança. Este vento vai trazer vitória. Este vento vai trazer vigor. Só quem recebe este vento na tua vida, chacoalha a mão e dá um glória para tremer este teto. Aleluia.
Santos e santas. Ezequiel profetizou e o Espírito veio. Agora já não eram mais cadáver. A Bíblia diz que se coloca de pé um grande exército. A Bíblia não expressa o número deste exército. Não fizeram nenhuma contabilidade. A Bíblia diz que é um exército grande e extremo. Eu quero dizer para você uma coisa. De um vale de ossos secos, Deus coloca um exército de pé pronto para a batalha. Mas a base principal, o que Deus teve que fazer primeiro para levantar um exército, Deus teve que levantar o menor osso do corpo humano. Através do menor osso do corpo humano, Deus coloca de pé um exército. Através do menor que está aqui nesta noite, Deus vai levantar a tua casa. Deus vai levantar a tua igreja. Deus vai levantar a tua nação. Através do menor que está aqui nesta noite, Deus vai levantar aquele que está caído. Através do menor que está aqui nesta noite, Deus vai te dar poder para pisar em serpentes e em escorpiões. Através do menor que está aqui nesta noite, Deus vai colocar em você uma unção de vencedor. Só quem acredita nisso, levante a mão e diga: eu creio. Escute bem. Deus vai tomar o menor que está aqui hoje. Perdão. Mas como assim, pastor? O menor que está aqui. Como assim? Quando a gente adora a Deus, a gente está reconhecendo que só Ele é. A gente está diminuindo para que Ele cresça. Eu e você, sem o Espírito, nós não somos nada. E no livro de Isaías, capítulo 61, diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E mais abaixo diz: porque o Senhor me ungiu. Ter o Espírito Santo é porque você tem a unção de Deus. E sem a unção de Deus, eu sou pequeno. Sem a unção de Deus eu não sou nada. Mas com a unção de Deus, eu quebro barreiras. Com a unção de Deus, eu derrubo muralhas. A unção de Deus é tão forte que ela está em todos os aspectos da nossa vida. No lenço que você usa para enxugar o teu suor, tem unção de Deus. Como assim, pastor? Eu tenho base bíblica. Paulo usava um lenço. O lenço de Paulo expulsava os demônios. Na tua sombra tem unção de Deus. Pedro passava, e onde passava a sombra de Pedro, os enfermos eram curados. Pastor, você está fugindo do contexto. Você vai entender onde eu quero chegar. Na ferramenta de trabalho tem unção de Deus. Moisés era pastor de ovelhas. É uma profissão. Qual é a ferramenta de um pastor? Qual é a ferramenta de um pastor? Cajado. Moisés se depara diante do mar vermelho. Deus pergunta para ele: o que tu tens na tua mão? O que é que ele responde? Cajado. Deus diz: toca na água. Em outras palavras, Deus pergunta: o que tu tens na tua mão? E ele diz: a minha ferramenta de trabalho. Deus diz: toca na água. Quando ele toca, o mar vermelho se abre e o povo passa em terra seca. Mas eu ouvi dizer que ali onde a Bíblia diz que o povo passou em terra seca, existe um barro, não é uma areia, é um barro movediço. Este barro afunda um prédio de 12 andares. Os cientistas não acreditam que o povo passou em terra seca. Agora, quer queira o cientista acreditar ou não, a unção de Deus, ela faz a diferença. O que eu quero que você entenda, queridos, é que quando o povo de Deus passa, através da unção de Deus, quando o povo de Deus passa entre o mar vermelho, que agora o exército inimigo, o exército de Faraó, começa a entrar no meio daquele caminho que Deus havia abrido para o povo dele passar. A Bíblia diz que Moisés, do outro lado, ele toca nas águas, e Deus fecha aquele mar, aniquilando, matando todos os inimigos que estavam ali. Eu chego a uma conclusão óbvia. A conclusão que chego é: Deus abriu uma porta para o povo de Israel passar. Quando o Faraó passa, Deus mata ele. O que eu quero que você entenda, queridos, é que a porta que Deus abre para você, o teu inimigo não passa por ela. A porta que Deus abre para você,
O diabo não pode passar por ela. Escute o que eu vou dizer para você agora. Escute, a unção de Deus, ela faz a diferença. O que quero que você entenda é que sem ela nós não somos nada. Amados, escute isso. Eu disse que quando a gente adora o nome de Deus, a gente está se diminuindo para que Deus cresça. Quando eu digo isso, eu vou voltar no início para que você entenda. A Bíblia diz que lá no início do sacerdócio, Moisés, Deus manda Moisés criar o sacerdócio. Deus manda Moisés levantar Arão como sacerdote. Mas o povo de Israel era um povo murmurador. Deus abre o mar vermelho, o povo murmura. Deus tira a água da rocha, o povo murmura. Deus manda maná do céu, o povo murmura. Deus agora abre o Jordão, o povo murmura. Deus derruba as muralhas de Jericó, o povo murmura. Deus agora abre a boca da terra, engole a tribo de Datã e Abirão, o povo murmura. Eita, povo murmurador. Deus olha para aquilo e fala assim: se eu mando Moisés levantar Arão de agora sacerdote, eles vão dizer, sabe o que? É irmão, é peixada, está fazendo isso porque é irmão de sangue, está levantando porque é irmão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer espécie de uma competição, vamos fazer espécie de uma gincana. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as suas varas, os seus cajados. E todos eles pegaram os seus cajados. E agora, queridos, eles iriam gravar os seus nomes nos seus cajados. E quando eles iriam gravar os seus nomes, eles iriam pegar as suas varas, os seus cajados. Para você que não sabe, cajado era uma vara, como se fosse um cabo de enxada, porém uma vara lavrada, uma vara de amendoeira. E aquela vara usava apenas os pastores que estavam ali. O que eu quero que você entenda é que agora cada um deles pegaram as suas varas, os seus cajados, e agora eles gravam o seu nome. A Bíblia diz que Arão gravou o seu nome na tua vara, e o teu nome estava gravado, simbolizando a tribo de Levi. E a Bíblia diz que agora ele pega a tua vara e finca dentro de uma tenda chamada a tenda do testemunho. Quando eles ficam dentro da tenda do testemunho, Moisés vai lá para conferir as varas que tinham florescido, porque o trato era a vara que viesse a florescer, este então seria levantado como sacerdote. Amado, você vai entender, eu não estou fugindo do contexto. Escute isso, escute. A Bíblia diz que quando ele entra na tenda do testemunho, a vara de Arão havia florescido, e o melhor, além de ter dado flores, tinha dado amêndoas. Ou seja, além de dar flores, deu frutos também. Moisés pega a vara de Arão e levanta para o povo e diz assim: ei, olhe bem, Arão é o escolhido. Quando ele levanta Arão como sacerdote, agora eles precisam criar um lugar. Amados, eles criam mais para frente um lugar chamado o Santo dos Santos. Diga comigo, o Santo dos Santos. Este lugar, chamado Santo dos Santos, era um lugar como se fosse um templo, uma tenda. E agora havia na porta do Santo dos Santos um véu. Este véu separava o homem da presença de Deus. Escuta isso. Dentro do Santo dos Santos havia uma arca. Essa arca se chamava a Arca da Aliança. Esta arca simbolizava a pura presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança havia o cajado de Arão que floresceu, havia a pedra dos 10 mandamentos, e havia um pouco do maná que Deus havia mandado do céu. Queridos, o maná que Deus mandou simbolizava a provisão de Deus. A pedra dos 10 mandamentos simbolizava a lei de Deus, as leis de Deus. Aliás, a Bíblia diz que o cajado de Arão que floresceu simbolizava que foi Deus quem escolheu o homem, e agora está lá dentro da tenda do testemunho. Escute, aliás, perdão, dentro da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estavam essas coisas, e agora a Arca da Aliança estava dentro do Santo dos Santos. Queridos, olhe bem, apenas quem podia entrar no Santo dos Santos era o sacerdote. Diga comigo, sacerdote. Não podia entrar outra pessoa, porque o sacerdote era ungido, era preparado para isso. Ele entrava ali para interceder. Preste atenção nisso, você vai entender onde eu quero chegar. O sacerdote entrava ali para interceder dentro do Santo dos Santos. O homem e a mulher não tinham o mesmo direito, a mesma autonomia que temos hoje de dobrarmos o nosso joelho na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, e dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Eles não tinham esse poder. Eles tinham que ir até um sacerdote, o sacerdote intercedia a Deus, e agora ele contava o problema dele para o sacerdote falava para Deus, e Deus agora mandava o recado para ele por um profeta. O que eu quero que você entenda, escuta isso, que dentro do Santo dos Santos não entrava qualquer um, tinha que ser ungido para entrar ali. Era tão forte a glória de Deus ali dentro, que se alguém entrasse estando com a sua vida indevida, ele era fulminado pelo fogo da glória de Deus, ele era morto na hora. Havia um procedimento antes de entrar no Santo dos Santos. O sacerdote pegava uma corda, e essa corda ele amarrava na sua cintura, e a ponta dessa corda ficava lá fora do Santo dos Santos. Ele pegava agora um sino para fazer barulho e amarrava junto com a corda na cintura. E agora ele entra no Santo dos Santos.
quando ele entra no Santo dos Santos, escute, ele tinha que se movimentar lá dentro, para o sino fazer barulho. E as pessoas que estavam lá fora ficavam assim: olha, eu vou ficar aqui ouvindo para ver se o sino está fazendo barulho. Se o sino parar de fazer barulho, é porque o sacerdote morreu. E se o sacerdote morresse, não podia entrar lá para tirar o sacerdote. Tinha que pegar pela ponta da corda e tinha que puxar o sacerdote, porque se entrasse lá, morria também. Então olhe bem, de repente eu vejo agora todo mundo lá fora de ouvido em pé, e o sacerdote lá caminhando, fazendo barulho e falando com Deus, fazendo barulho. Oi, quando parava o barulho, alguém gritava: ih, puxa a corda, porque o sacerdote morreu. Aí puxavam a corda. Sabe o que eu quero que você entenda? Enquanto o sacerdote estava fazendo barulho, quero dizer que ele estava vivo. Quando o sacerdote parava de fazer barulho, quer dizer que o sacerdote estava morto. Aonde tem barulho é porque tem vida. Então deixa eu perguntar: quem está vivo aí, joga a mão para cima e faz barulho para ele. Chegou. Escuta isso que eu vou te dizer. De repente, eu vejo antes do sacerdote amarrar a corda na cintura, o sacerdote pega um objeto chamado incensário. Diga comigo: incensário. Incensário te lembra incenso? Diga: incenso. Ele enche o incensário de incenso. E agora chega ao ponto que eu queria. Eu disse que Deus vai levantar o menor que está aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Ele enche o incensário de incenso. E agora ele acende todos aqueles incensos e começa a fazer fumaça. Eu disse aqui ontem que fumaça, na linguagem hermenêutica, quer dizer adoração. Diga comigo: adoração. Diga assim: fumaça é adoração. Vice-versa, adoração é fumaça. Eu vejo o sacerdote fazendo fumaça. Fumaça. Quando ele desaparece no meio da... Ele não está enxergando nenhum palmo na frente do nariz. Ele desaparece no meio da fumaça. Aí ele diz assim: agora sim eu posso entrar no Santo dos Santos. Porque no meio da fumaça ele desaparecia. No meio da fumaça o ego, o eu dele caía por terra. E ele desaparecia para que Deus aparecesse. Sabe o que eu estou te dizendo? No Santo dos Santos a fumaça me esconde. Ei, olha aqui, a outra parte, vamos pular aqui, ó. E que diminua eu, para que tu cresças. Mas sim. Olha para cá, amém, olha para cá. É isso que eu estou te dizendo. Para entrar no Santo dos Santos tinha que desaparecer o seu nome. Ah não, eu não desapareço, eu sou estrela. Eu sou estrela, eu sou o cara. Você é estrela? Eu vou te dar um recado de Deus aqui, estrelinha. A sua estrela só vai brilhar enquanto o sol da justiça não nascer. Só nasceu o sol da justiça, acabou a estrela dele. Deixa eu te falar. O que Deus está mandando eu te dizer. Você tem que entender que quando a gente diminui, Deus cresce. Quando a gente faz fumaça, ou seja, quando a gente adora, a gente desaparece no meio da fumaça. E quando você desaparece, Deus desce. Mas para isso tem que ter fumaça. Em outras palavras, para isso tem que ter adoração. Vamos fazer Deus aparecer por aqui, vamos? Joga a mão para cima e faz fumaça para Ele, vai lá. Joga a mão para cima e faz fumaça para Ele, vai lá. Dá glória a Deus aí bem forte. Ei! Isaías viu Deus, olha que coisa. Grandão. Não entrava no Santo dos Santos, tinha que diminuir para que Deus crescesse. Para Deus descer, Ele levanta o menor que está aqui.
Mas tem que diminuir, tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. É o Senhor que é o maioral aqui, que é o Senhor que faz. A glória é tua, a honra é tua, o poder é teu. Quando Isaías vê Deus assentado num alto e sublime trono, a Bíblia diz, aleluias, a Bíblia diz que Isaías viu uma visão parecida com a que João viu lá na ilha de Patmos. Só que Isaías estava na tua casa. A Bíblia diz que quando Isaías vê essa visão, Isaías vê anjos que voavam. E esses anjos que voavam, eles tinham 6 asas, 2 tapavam o rosto, 2 tapavam os pés, e com 2 voavam. E esses anjos clamavam assim: olha, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quando eles clamavam assim, isso é adoração. Diga comigo, adoração. A Bíblia diz que quando Isaías viu isso, a voz dos anjos que clamavam, diz a palavra de Deus, os umbrais da porta da casa de Isaías estremeceram. E a Bíblia diz que a casa de Isaías se encheu de fumaça. Toda vez que tem fumaça, é porque tem adoração. Toda vez que tem adoração, você chama a atenção de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Olha para mim aqui, queridos. Olha para mim. Eu vou dizer uma coisa aqui que acredito que todo mundo aqui praticamente já deve ter lido, já deve ter visto, já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu li uma vez que um homem sofreu um naufrágio. Escuta isso. Este homem pegou as cascatas do navio e remou até uma ilha deserta. E essa ilha ficava totalmente fora de cogitação de outros navios. E este homem, com as cascatas do navio, montou uma cabana. E todos os dias ele saía para procurar o alimento, uma fruta, um animal que ele encontrava, matava e assava e comia. Todos os dias, essa era a rotina dele. E um certo dia, este homem sai, já conformado por estar ali. Este homem sai para procurar o alimento. E esse dia a caça foi ruim. Ele não encontra uma fruta, ele não encontra um animal, nada para ele matar, para ele comer. E ele volta triste, cabisbaixo. Quando ele chega na sua cabana, o pior ainda estava por vir. A cabana dele tinha pegado fogo. Era tudo que ele tinha naquela ilha. E a cabana tinha queimado, tinha se acabado com o fogo. Segundo a história, aquele homem chora, mas ele chora tanto. Ele chora tanto que ele adormece na beira da praia. E quando ele acorda com alguém batendo no ombro dele e dizendo assim: companheiro, vamos embora. Aí ele levanta a cabeça e diz assim: mas como vocês me encontraram aqui? Fica fora de cogitação de navios. Os marinheiros olharam para ele e disseram assim: nós recebemos o teu sinal de fumaça. Olha para mim. Ei, adoradores, olha para mim. Talvez você está pensando que é o fim, essa situação que Deus te colocou. Mas essa provação que você está passando, essa dor no peito, essa luta que você está enfrentando, eu vou ser profeta para dizer aqui agora. Essa luta que você está passando é o sinal de fumaça para Deus vir te socorrer. Só quem acredita nisso, levante a mão e diga glória para Ele. Olha para mim. Adoradores, entenda uma coisa. Você que é adorador, você é o menor que está aqui. Por quê? Porque quando você adora, você faz fumaça, você desaparece o teu eu, o teu ego na presença de Deus. Amém ou não amém? Eu vou deixar só mais uma coisa aqui para vocês que são adoradores. A Bíblia diz que Abraão, quando vai sacrificar Isaac, aleluia. Abraão, quando vai sacrificar Isaac, Abraão levou com ele 2 moços que foram puxando o jumento com a carga. Houve toda aquela história de Isaac perguntar: pai, cadê o cordeiro? Ele dizia: o cordeiro Deus proverá. Mas esse não é o ponto-chave que quero chegar. Eu vejo eles chegando ali no pé do monte. E agora Abraão olha para os 2 moços que estão vigiando o jumento e diz para eles assim: olha, ficai-vos aqui. Eu e o moço subiremos e adoraremos. Abraão já ia para o pior sacrifício da vida dele. Não vou dizer o pior não, mas vou dizer o maior sacrifício da vida dele. Ele ia ter que matar o filho da promessa. E ele dizia que já ia adorar.
ficai-vos aqui, eu e o moço subiremos e adoraremos. Tendo nós adorado, presta atenção nas palavras ao pé da letra. Tendo nós adorado, retornaremos a vós. Pastor Marcelo, ele joga no plural, retornaremos. Ele sabia que Isaac não ia retornar. Ele sabia que ele ia ter que matar Isaac no alto do monte. Mas a minha Bíblia diz, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 18, que Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, mas tanta fé, que ele acreditava que depois que ele matasse Isaac, Deus ia ressuscitar Isaac de novo. Eu vejo agora ele subindo para o monte e os dois moços ficando lá. Quando ele chega no alto do monte, que ele monta o altar, que ele tapa os olhos do filho e levanta o cutelo para matar, eu entendo por que ele não levou os dois moços. Eles jamais iam entender o sacrifício de Abraão. Eles iam olhar para Abraão e dizer assim: você está louco. Ia segurar Abraão dizendo: não faz isso, você vai matar o seu filho, o filho da promessa, o filho que sua mulher com 99 anos, desafiando as leis da medicina, ela dando de mamar para uma criança. Como é que pode? Não faz isso. Eles não iam deixar Abraão matar o filho. Eles não iam deixar Abraão sacrificar Isaac. Eu entendo por que Abraão não leva aqueles dois moços. Eles não iam entender o sacrifício de Abraão. Tem gente que não entende o teu sacrifício. Tem gente que não entende por que você faz um voto alto às vezes na igreja. Tem gente que às vezes não entende por que você é ofertante da igreja. Tem gente que às vezes não entende por que você vem tanto para a igreja buscar a Deus, sacrifica na presença de Deus. Tem muita gente que não entende isso. Eu vou te dizer por quê. Porque tem muita gente que nasceu para vigiar jumento, mas tem muita gente que nasceu para ser adorador. Quantos são adoradores? Levante a mão e dá um glória a Deus. Quando Abraão vai matar Isaac, que ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que o céu se abriu, desceu um anjo, e o anjo disse: Abraão, pai da fé, não faça nenhum mal, garoto. Sabe o que eu quero te dizer? Quando ele levanta o cutelo, ele já ia levantar o sacrifício. Quando ele levanta o sacrifício, os céus se abrem, e ele traz para a vida dele a existência de anjos. Quando você adora a Deus, você traz para a tua vida a existência de anjos. Anjos que ficam ao teu respeito, por ordem de Deus. De repente eu vejo que ele levanta o cutelo. Quando ele vai descer o cutelo, o anjo diz: não faz nenhum mal, garoto. Olha para trás, eis aí o cordeiro. Um cordeirinho enrolado no cipó, no meio de uma mata daquela, cheio de animais selvagens. Isso é conversa para boi dormir. Dizer para mim que aquele cordeirinho estava ali porque ele se perdeu de alguma fazenda. O que é isso, meu irmão? Olha para cá. Deus proveu o cordeiro. Só que eu chego num ponto chave agora. Eu entendo, Deus tinha poder para fazer Abraão matar Isaac e depois ressuscitar Isaac. Deus tinha poder para isso? Deus tem poder para isso? Só que Abraão, quando vai matar Isaac, eu entendo por que ele não mata. O nome Isaac significa sorriso. Ninguém acaba com o sorriso de um adorador. Ninguém acaba com o sorriso. Quem é adorador, joga a mão para cima para adorar. Quem crê nisso dá glória. Quem crê nisso dá glória. Quem crê dá glória. Deus colocará nesta noite um sorriso nos teus lábios. E não vai ter demônio que vai tirar esse sorriso dos teus lábios. Mas tem que ser o menor. Tem que adorar. Quando você adora, você menospreza. Você menospreza esse caráter pesado, eu sou, não, tira isso da frente. Reconheça, diga: Senhor, aqui é o Senhor que faz. Aqui o Senhor que é o maioral, Pai. Eis-me aqui, entra no meu coração, faz morada, Senhor. Reconheça, queridos. Reconheça. Eu só preciso te falar uma coisa para me finalizar a mensagem. Só podia entrar no Santo dos Santos quem era sacerdote.
Não deixa o eu entrar dentro de você, não. Porque eu vou te dar um recado aqui, para você entrar no Santo dos Santos. Se a gente pegar um vaso de diamante, de ouro, esse vaso todo revestido de diamante, de ouro, de prata, a gente vai querer colocar este vaso na parte mais destacada da casa, porque todo mundo que entrar vai ver, vai dizer: nossa, que vaso bonito. Porque o vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de diamante, a glória vai pro vaso. Agora pega um vaso de barro. Se você puder esconder ele debaixo da cama, você vai fazer isso. Vaso de barro, aquele que Jeremias 18 diz que eu e você somos. Mas vaso de barro pode não ter muita coisa estereótica, muita coisa externa. Mas vaso de barro, quando abre a tua boca para adorar, o que está dentro de você fala mais do que o que está por fora. Deixa eu te contar. Quando Jesus paga o sacrifício lá na cruz do Calvário, eu estou te dizendo isso só para te falar esse final aqui. Quando Jesus paga o teu sacrifício lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve treva. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Deus virou as costas para ver o filho morrer. E agora? Deus vira as costas para não ver a morte dele. A Bíblia diz que houve treva e houve terremoto. Diga comigo: terremoto. A Bíblia diz que com esse terremoto a estrutura do templo abalou. Diga comigo: abalou. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O que é que separava o homem da presença de Deus no Santo dos Santos? Era um. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O véu que separava já não separa mais. Ei, segundo um historiador chamado Flávio Joseph, o véu do templo, o pano, o véu, ele tinha 10 centímetros de espessura. Não tinha mão de macho para rasgar aquele véu. E segundo a perícia, o véu se rasgou de cima para baixo. Isso quer dizer que quem rasgou o véu estava em cima. Isso quer dizer que quem rasgou o véu vê mais, pode mais, tem mais, é Deus. Quem rasgou o véu no intuito assim, olha, dizendo assim para você: olha, o véu que separava já não separa mais. Agora só podia entrar sacerdote no Santo dos Santos. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vou dizer: se você abrir o teu coração, se você mandar fumaça para Deus, se você der lugar para Ele nesta noite, qualquer um de nós que está aqui podemos entrar no Santo dos Santos. Quantos creem nisso? Levante a mão. Faz fumaça.